Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Dois Cafés. Se vocês gostam aqui dos nossos materiais, não esqueça de curtir o vídeo, isso é muito importante. Hoje vamos falar aqui de Portugal, mas é um assunto que eu acredito que envolve toda a comunidade europeia e também muitos brasileiros que vêm para cá, não os que são também ítalo-descendentes ou têm cidadania portuguesa, espanhola, alemã, mas os brasileiros que vêm para cá buscando uma oportunidade e muitos pedem, uma espécie de visto, Aqui na Itália o permesso, cada local tem um nome, mas tem que ter uma autorização do governo para que essas pessoas vivam ali. E normalmente isso é atrelado a um trabalho, um estudo e tal. Porque antes Portugal era um refúgio quase que certeiro para as pessoas que desejavam entrar aqui na Europa. Havia muitas facilitações e agora isso parece que foi fechado. Então uma pequena contextualização aqui, entre 2015 e 2023, a população estrangeira em Portugal, isso não contando apenas os brasileiros, logicamente, mais do que dobrou. E os brasileiros representam hoje 30% dos estrangeiros legais. Isso dá cerca de 400 mil pessoas. Isso não se encaixa aos brasileiros que têm cidadania europeia e, claro, a portuguesa. A manifestação de interesse era o mecanismo que permitia na prática que se legalizasse após meses de permanência no país, mesmo entrando como turista. Então ocorreu uma entrada maciça de pessoas ali que entravam como turistas e depois acabavam dando um jeito de se legalizarem. Era uma situação bastante estranha aos olhos de outros países europeus, porque parecia uma porta de entrada descontrolada ali por Portugal. Durante esse tempo, muitas pessoas até criavam canais, estimulando que outras pessoas fizessem o mesmo. Mas isso tudo porque Portugal também permitia, através da manifestação de interesse. Entre março e maio de 2024, mais de 5.300 brasileiros receberam notificações da Agência para Imigração e Mobilidade para deixarem voluntariamente o país. Isso ocorreu após o encerramento da manifestação de interesse como via para a legalização. Isso foi anunciado já em 2023 e consolidado em abril de 2024. Segundo o governo português, as novas regras visam organizar o fluxo migratório, priorizando a entrada por contrato de trabalho firmado no país de origem. As pessoas, para desembarcarem em Portugal para viverem lá, elas já têm que chegar ali com um contrato de trabalho. Então não dá mais para chegar em Portugal e sair à procura de empregos e tal, como as pessoas faziam. Então todo esse processo agora exige que o imigrante venha com visto de residência autorizado previamente aí pelos órgãos competentes. Houve também uma revisão retroativa de dossiês que estavam pendentes há mais de 2 anos. Muitos brasileiros que esperavam ali a resposta sobre a sua regularização ficaram bastante frustrados porque agora eles têm essa carta com prazo de saída. Muitos investiram em aluguel, estudos e até negócios sem qualquer tipo de segurança jurídica também. Então, muita gente foi no escuro. Alguns decidiram recorrer judicialmente, outros estão deixando Portugal e buscando alternativas. Isso foi estimulado, por muitos coiotes ali em Portugal também, gente prometendo para as pessoas muito simples, que às vezes nunca tinham pego um avião na vida e imagina, desembarcaram em outro país. Claro que Portugal tem a facilitação da língua, mas é sempre um outro país com as suas regras. Por que Portugal mudou de postura? Bom, primeiro uma crise habitacional, o aluguel médio em Lisboa subiu muito, um apartamento padrão aqui entre 60 e 70 metros subiu de 800 euros para mais de 1.300 na área mais central entre 2018 e 2024. Então essa forte especulação e a falta de moradia pública acaba provocando uma avalanche de insatisfação entre os antigos residentes, sendo portugueses ou não. Então isso abala toda a estrutura ali de mercado. Outra coisa é o colapso no Sistema Nacional de Saúde, com falta de médicos de família e filas imensas. Então a imigração começou a ser percebida também como um problema nessa questão da saúde pública, mais ou menos ali aos moldes do que acontece no setor imobiliário. Pressão política interna, eleições recentes reforçaram partidos como o Chega, que cresceram com um discurso anti-imigração. É um partido ali de extrema direita que tem esse discurso forte anti-imigração e inclusive é apoiado por alguns brasileiros, acho que por muitos brasileiros até. Isso é bastante curioso, mas isso aconteceu. O governo em Portugal mudou em 2024, teve
a nova eleição recente aqui, 2025, mas que confirmou o mesmo governo. Então essa nova gestão, que é mais à direita, assumiu com a promessa de trazer ordem à imigração. Eu acredito também que tenham dedos aí da própria União Europeia, porque esse é um tema que aflige vários países e, como eu disse, Portugal era uma porta de entrada para todo o espaço Schengen. Causava também alguns problemas em outros países. É uma pergunta aqui que eu coloco, né, além desse tema de Portugal, se isso vai pegar no restante da Europa também. Na Espanha, ainda tem programas como o arraigo social, que é essa regularização após 2 ou 3 anos, mas é outro assunto aqui, mas a pressão ali para que se mude isso é imensa. Inclusive, eles já mudaram algumas regras e vai ficar mais difícil para chegar na Espanha também, sem antes um pedido de visto adequado no país de origem, seja um pedido de estudos ou trabalho, mas de forma muito séria, porque acontecia na Espanha também muitas coisas problemáticas. Lá as pessoas fingiam que estudavam e depois acabavam ficando por lá até que elas conseguissem a sua regularização. O governo na Espanha sofre muita pressão e já deu sinais de querer limitar esses novos fluxos. Na França, nova lei de imigração 2024 exige proficiência em francês e reforça a expulsão de imigrantes ilegais. A imigração seletiva é a nova palavra de ordem, mesmo setores de esquerda têm adotado posturas mais rígidas. Na Alemanha, adota uma lógica pragmática, quer trabalhadores qualificados. Então, a nova lei de oportunidade de residência facilita vistos, mas exige comprovação de renda, exige alemão nível A2 e B1 e contratos de trabalho formalizados. O controle é muito rígido ao estilo alemão. Então, eles precisam de gente para trabalhar ali, mas não é que eles estão abrindo as portas. E aqui na Itália, como estamos, né? A Itália é aquele paradoxo que todos vocês conhecem, já que temos aqui uma taxa de natalidade sempre em baixa, né? Uma demanda muito grande para o trabalho industrial, lembrando que a Itália é uma potência industrial aqui, mesmo com essa confusão toda. E aí o que acontece? Necessita de imigrantes por causa do envelhecimento da população, mas oferece baixa estrutura de integração. Essa baixa estrutura é o que nós falamos várias vezes, né? Não apenas os cursos de idiomas, que eu acho que isso era uma coisa óbvia, mas que também é difícil. Os cursos gratuitos que tem em algumas cidades são promovidos por associações à parte, né, que acabam ajudando os imigrantes, mas realmente às vezes não parece que tem uma vontade da população em si, porque a integração é importante, porque não envolve só a oportunidade de emprego, mas você dá uma oportunidade de vida para a pessoa com moradia decente, que é algo que muitas e muitas vezes não ocorre aqui para os imigrantes. Tem também a questão da dificuldade de reconhecimento profissional e outros que realmente não têm nenhuma estrutura educacional e precisariam passar por um percurso muito grande aqui de formação. Não é que isso não ocorre, mas, como eu disse, pela parte do governo, assim, vamos dizer assim, pela parte do governo federal, isso é mais difícil. Aí algumas regiões ou cidades trabalham isso de uma maneira mais efetiva, né? Como falamos várias vezes dos exemplos que acontecem ali na Emília-Romanha ou em Bolonha, que é uma cidade um pouco mais acolhedora, mas tem os seus problemas também, como todas as cidades. Outra coisa, o decreto Cutro, que foi aprovado após o naufrágio de imigrantes em 2023, restringiu proteções humanitárias e aumentou prazos em centros de detenção. É isso mesmo, o governo aqui atualmente, o governo de centro-direita, ele fez alguns centros ali de acolhimento, mas que mais parecem centros de detenções. Essas medidas, elas continuam permitindo a entrada de milhares de trabalhadores, mas com uma burocracia gigantesca, com o selo italiano. Bom, recentemente, cidades do sul da Itália também começaram a recusar o recebimento de novos imigrantes por falta de recursos, inclusive rejeitando realocações de refugiados. Imigrantes não regularizados vivem muitas vezes invisíveis, né? Tolerados sem direitos plenos. Voltando ao assunto de Portugal, não são apenas os brasileiros que estão com essa carta convite para deixarem o país. Cidadãos de Bangladesh, 3.750, nepaleses, 3.279, paquistaneses, 3.005, argelinos, 1.054, marroquinos, 603, colombianos, 236, venezuelanos, 234 e argentinos, 180. Mas os brasileiros aqui são
o segundo grupo, né, depois dos indianos. Então é bastante gente. O governo português vai notificar todas essas pessoas que não tiveram o seu pedido de permanência aceito. Elas devem deixar voluntariamente o país ou serão posteriormente expulsas. O prazo para imigrantes sem autorização de permanência deixarem Portugal após a notificação do governo é de apenas 20 dias. Após esse período, caso não abandone o país, a legislação local permite a detenção e expulsão de imigrantes ilegais. E o que nós recomendamos a todos que desejam viver em outro país, a Europa tem muitas leis que são iguais para todos os países, né? É importante certificar ali, entra no site da União Europeia, vê ali o que precisa para viver aqui. As pessoas que querem viver em determinado país, quais são as oportunidades que esses países oferecem de estudos, de trabalho, se isso é possível, porque cada vez mais fica difícil não só a entrada como a permanência, porque você chega aqui, não tem acesso aos serviços públicos, tudo fica mais difícil, você acaba vivendo à margem ali da sociedade e acaba trabalhando também em serviços precários, enfim, a vida não vai andar para frente e se algum dia isso deu certo, cada vez menos vai dar, porque hoje em dia o controle serve para tudo. É difícil pensar no que você não precisa utilizar a sua carteira de identidade, o seu CPF aqui, né, aqui o Código Fiscal, mas cada país tem o seu modo ali de controle fiscal. Não recomendamos que as pessoas venham de qualquer maneira. E isso vai acabar prejudicando elas mesmas e também os grupos que querem viver legalmente através de inúmeras possibilidades. Confiram, são tantas, como alguns países vêm fazendo aí, o caso da França, talvez eles peçam também uma proficiência da língua antes mesmo das pessoas pisarem aqui, isso de forma certificada pelos órgãos ligados ao governo. Por exemplo, em Portugal, que é o mote aqui do nosso vídeo, tem a questão cultural, já que a linguística não faz sentido porque é a mesma língua, mas para quem vai requerer ali o seu passaporte português, né, a cidadania portuguesa, tem um conhecimento cultural ali que é importante para que o processo vá para frente. Talvez muitos desses conhecimentos culturais somados ao idioma se acrescentem também aos pedidos de visto, né, ou aqui o permesso. Eu acredito que isso será cada vez mais presente e é o que nós sempre pregamos aqui, que o conhecimento cultural e o idioma não fazem mal para ninguém. É muito importante se acercar de tudo isso. Espero que vocês tenham gostado desse papo sobre Portugal e sobre a Europa também, né? Aqui na cidade de Mantova, mais uma vez, cidade onde nós moramos atualmente. Quero agradecer aos nossos membros. Caso você queira se tornar membro do canal, isso vai ser muito importante para ajudar aqui o nosso projeto e na realização de novos vídeos. Assistam também os nossos vídeos lá no Andiamo, pessoal. Aguardamos todos vocês. Até logo!